Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite com os irmãos para meditarmos na palavra de Deus, nesse assunto tão especial sobre a oração. Agradeço ao Senhor por esse privilégio, agradeço ao nosso pastor pela confiança. Ele é o autor desse estudo, um estudo de excelência, como tudo que ele faz. E a minha tarefa aqui é tentar transmitir de forma útil para a igreja, para que a gente possa usar como instrumento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Oração, o segredo do sucesso. O apóstolo Paulo recomendou aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, orai sem cessar. Capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses. A partir já do título ou do versículo usado para esse estudo, nós entendemos que a oração é um hábito que precisa fazer parte, ou é uma ação, uma atividade que precisa fazer parte da vida de todo crente todos os dias. Por isso que esse tema é tão recorrente, ou muitas vezes repetido no nosso meio, tanto pela sua relevância, por ser uma matéria doutrinária muito importante, como também para que nós sejamos estimulados e também renovemos a cada dia o aprendizado para podermos, na nossa prática, vivermos isso no nosso dia a dia. Em outras palavras, irmãos, a oração é um assunto muito importante porque ela é essencial para o nosso relacionamento com Deus. O nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos prazer e alegria na prática da oração. A oração não deve ser um fardo para ninguém. A oração é um privilégio que nós temos de nos comunicarmos com Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor nas mais diversas áreas possíveis, não só nos momentos em que estamos passando por lutas ou por batalhas, mas, acima de tudo, para nos deleitarmos com o Senhor, compartilhando as nossas alegrias, os nossos sonhos, os projetos que Ele tem para nós. O que é oração? Se pudéssemos resumir numa frase, oração é dialogar com Deus, é conversar com Deus. Esse conceito é muito interessante porque vai nos lembrar que oração não é a ideia de alguém falando sozinho, mas é também a possibilidade de nós ouvirmos Deus falar conosco. Por isso é a ideia de um diálogo. E quando buscamos na origem da palavra, esse termo vem do latim precare, que significa suplicar, implorar, fazer um pedido de maneira humilde. No conceito aqui colocado pelo nosso pastor, oração é o ato pelo qual o crente, através da fé em Cristo Jesus e mediante a ação intercessora do Espírito Santo, aproxima-se de Deus com o propósito de adorá-lo, render-lhe ações de graças, interceder pelos salvos e pelos não salvos e apresentar-lhe as petições de acordo com a sua suprema e inquestionável vontade. Então, através da oração, nós temos uma relação plena com toda a Trindade. Isso é maravilhoso porque é um acesso que nós temos a Deus e nós temos que considerar isso como muito importante. Então, meus amados, a oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. E é muito importante nós entendermos essa ideia de comunicação, porque em todo relacionamento que não há comunicação, a tendência é esse relacionamento definhar. Não somente no nosso relacionamento com Deus, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, familiares, irmãos em Cristo, a comunicação é um elemento fundamental. Então, é muito importante que nós consideremos isso para que mantenhamos vivo o nosso relacionamento com Deus a cada dia. Eu aprendi uma frase uma vez, e de vez em quando eu me lembro dela, que diz assim: se você quer que alguma coisa morra, corte o alimento dela. Então, nós precisamos alimentar esse hábito de oração nas nossas vidas para manter também o nosso relacionamento com Deus vivo e pleno no nosso dia a dia. Lembrando, irmãos, como eu falei aqui no início, oração é um privilégio que nós temos de dialogar com Deus. Infelizmente, os irmãos vão perceber aí no estudo uma estatística muito triste, em que grande parte dos cristãos, tanto os cristãos comuns como cristãos de tempo integral, oram em média de 3 a 7 minutos por dia. Isso é muito pouco considerando o tempo que nós nos entregamos às outras atividades. E nós vamos ver aqui um pouco mais à frente a questão do tempo relacionado à oração, como nós podemos aperfeiçoar essa estratégia. Mas para que orar? Por que é tão importante orar, além do que nós já falamos aqui, de termos esse diálogo com Deus?
Nós precisamos orar para trazer o céu para a terra. Todas as coisas do mundo físico têm origem no mundo espiritual. Deus já tem no mundo espiritual tudo o que você precisa e muito mais do que você imagina, já está tudo preparado. Mas é através da oração, é através do clamor, é através da intercessão que nós trazemos essa realidade para o nosso dia a dia. Eu gosto de lembrar que nós somos o exército mais poderoso da terra. Enquanto os exércitos da terra precisam se deslocar com as suas aeronaves, com seus drones, com suas armas bélicas, a igreja é o único exército que no mesmo lugar ela dobra o seu joelho e vence as batalhas. Então, é muito importante, através da oração, nós conquistarmos as nossas vitórias. Na verdade, irmãos, através da oração, ou colocando a oração em primeiro lugar, o crente precisa entender que aquilo que nós queremos conquistar no mundo físico, nós precisamos primeiro receber do mundo espiritual, e isso é feito através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Também é importante orar para que nós possamos ter poder sobre o mal. Nós, como seres humanos, temos a nossa força física limitada. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Em outra tradução diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas a nossa luta é contra as potestades das trevas, em outras palavras, contra o diabo, contra os seus demônios. Então nós precisamos orar, porque a oração nos mantém fortalecido. E juntamente com a palavra de Deus, a oração é uma arma muito importante, tanto para a ofensiva quanto para a defensiva nas nossas batalhas espirituais. Glória a Deus. Aleluia. E o inimigo sabe disso, meus irmãos. É por isso que nós temos, como seres humanos, uma tendência a nos distrairmos e perdermos a importância desse momento, desse tempo de oração diário que nós precisamos ter com Deus. O diabo, ele sabe que quando o crente não ora, ele é um crente fraco. Há um dito em nosso meio que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então, tudo que o inimigo puder fazer para nos roubar desse momento de oração, ele vai fazer, porque ele sabe que isso vai nos deixar mais enfraquecidos diante dos levantes do mal. Outra razão para nós orarmos é para nos tornarmos e nos mantermos cada dia mais humildes diante de Deus. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, entendendo que estamos clamando a alguém que é mais poderoso, que é todo-poderoso, além de nós, isso nos coloca numa posição de humildade. Isso nos coloca numa posição que afasta de nós a soberba, porque nos coloca numa dependência do único Deus vivo e verdadeiro que pode todas as coisas. Então, orar é um meio também para nos lembrar que nós somos limitados, mas servimos a um Deus que pode todas as coisas. Também precisamos orar para termos sucesso onde outros meios falham. Meus irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, nós não conseguimos resolver as coisas pelos nossos próprios recursos, sejam recursos financeiros, recursos medicinais e tantas outras espécies de recursos, mas através da oração nós alcançamos o coração de um Deus que pode todas as coisas. Quando o Senhor anunciou que Sara ficaria grávida, a Bíblia fala que ela riu, e o anjo do Senhor disse: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres que, em vez de tentarem com suas próprias forças, em vez de saírem de forma assodada, apressada para resolver as suas questões, primeiro eles foram orar. E é importante que nós façamos isso antes de qualquer ação física ou humana, que nós busquemos em Deus essa força, nós busquemos em Deus essa solução através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também precisamos orar, porque a oração nos dá o privilégio de experimentar e desfrutar da comunhão com Deus. Quando nós estamos orando, nós somos envolvidos também, como seres emocionais, somos envolvidos nas nossas emoções. E é maravilhoso poder ver as nossas emoções sendo ali moldadas e tratadas pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E não há prazer maior que possa haver nesta terra e nesta vida. Eu lembro muitas vezes quando eu falo um pouco sobre o meu testemunho do passado, da época que eu me envolvi com tantas coisas ruins. Muitas vezes eu falo para os jovens:
Quantas coisas o mundo pode oferecer que são prazerosas, que são deleitosas, que são coisas que os nossos olhos se atraem, mas nada do que o mundo me ofereceu nas drogas, na prostituição ou coisas semelhantes se compara a 1 minuto na presença de Deus, porque estar na comunhão com Deus ou estar em comunhão com Deus é um privilégio que a oração nos proporciona. Meus amados, o estudo também vai nos falar um pouco sobre as posturas na oração. Ajoelhado, prostrado, ou seja, lançando-se ao chão ou com o rosto no chão, em pé, sentado, deitado, andando, agachado. Todos esses são exemplos de posições de oração que nós encontramos na palavra de Deus. Mas eu quero te lembrar nesta noite que, independentemente da posição física em que nós estejamos para orar, o mais importante é que nós tenhamos uma posição sincera no nosso coração. Não é o fato necessariamente do homem estar de joelho que a oração dele é sincera, mas o espírito dele, o coração dele precisa estar prostrado diante do Senhor. Aí no estudo vocês vão ver as referências bíblicas que falam a respeito dessas posturas. O estudo também vai nos falar sobre as maneiras de orar. Orar pode ser de forma oral, mental, ocasional, constante, espontânea e formal. A oração oral é aquela que é expressa através da nossa fala. A oração mental é aquela que nós fazemos com a nossa mente, como nós conhecemos como a oração que chamamos de orar no Espírito. A oração ocasional é quando você tem em mente que em qualquer oportunidade você vai orar. A oração constante é como o nosso respirar. Nós estamos constantemente numa disposição ou numa predisposição para estarmos prontos para orar em todo o tempo. A oração espontânea é aquela em que nós não a planejamos, mas ela pode começar a acontecer do nada, ou simplesmente ela não estava programada por nós para acontecer, que é justamente o oposto da oração formal, que é aquela oração que nós temos um planejamento para ela, um horário marcado para ela, os objetivos em que nós vamos tratar naquela oração com Deus. Mas, independentemente da maneira de orar, nós precisamos lembrar que a oração é uma súplica a Deus, é uma maneira de nos aproximarmos e nos derramarmos diante do Senhor, derramarmos a nossa alma diante do Senhor e muitas vezes também clamando uns pelos outros e pelo o seu povo. Mas é interessante, meus irmãos, que a oração eficaz ou oração que promove muitas coisas que nós estamos falando aqui e outras mais, ela precisa ou ela deve ser precedida pela nossa fé, pela nossa certeza de que nós nos relacionamos com Deus que quer se relacionar conosco. Um Deus que existe, que quer se relacionar conosco, que quer se comunicar conosco. Um Deus que está no controle de todas as coisas. É preciso fé. Eu tenho certeza, meus amados, que quando nós aqui dobramos os nossos joelhos, ou nós estamos orando no carro, vindo da igreja, no trabalho, seja onde for, eu creio que todos nós fazemos isso porque sabemos e cremos que estamos falando com Deus vivo e com Deus verdadeiro. Essa fé é fundamental para que nós entremos na presença de Deus e gozemos dos benefícios da oração. Elementos da oração. Quando o Senhor Jesus ensinou a oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que está registrada em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, ele não estava ensinando uma reza. Pelo contrário, antes disso, o Senhor, ele nos aconselha a não orarmos com vãs repetições. Então, o que é que significa isso? Aquela oração ali, ela é um modelo, os seus elementos são, para nós, algo que deve fazer parte das nossas orações hoje. Em outras palavras, pegamos aqueles princípios e podemos, com as nossas palavras, praticar os mesmos atos. Ou seja, nós invocamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, pedimos perdão, confessamos os nossos pecados, clamamos a Deus por livramento, exaltamos a Ele, não necessariamente repetindo essas palavras. Claro que elas podem ser repetidas. A oração do Pai Nosso é muito conhecida em nosso meio, no meio cristão. Eu não estou dizendo que ela não deve ser orada, eu só estou dizendo que nós
podemos e devemos expressar esses princípios nas nossas orações com as nossas palavras. Então, com as minhas palavras, eu invoco o Senhor. Quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, está falando de invocação. Quando ele fala, santificado seja o teu nome, está falando de adoração. Quando ele fala de rendição, está dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque nos coloca numa posição de humildade diante de um Deus que pode todas as coisas. Quando ele fala o pão de cada dia, dai-nos hoje, fala-se de petição. Quando ele fala em perdoa-nos as nossas dívidas, está falando de perdão e confissão. Não nos deixe cair em tentação, está falando de um pedido de livramento. E quando ele termina dizendo, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, está falando de exaltação. Então, ainda que eu não venha repetir exatamente essas palavras, principalmente para que nós não a usemos como algo sem sentido na nossa vida, mas nós devemos aprender a aplicar esses princípios ou esses elementos da oração que Jesus nos ensina nessa passagem. Os tipos de oração está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, existem aqui tipos de oração: deprecação, oração ou petição, intercessão, gratidão e adoração. O que é oração deprecação? É oração de pedido de perdão que nós fazemos a Deus. É a confissão necessária para buscarmos a restauração da nossa vida. A oração ou a petição é de uma forma mais ampla, como nós falamos aqui, o nosso diálogo com Deus. E esta oração pode se manifestar nas mais diversas formas, como a deprecação e as outras que eu vou mencionar agora. A intercessão é uma oração que significa se colocar no meio entre Deus e a pessoa, a circunstância e o lugar, para que nós possamos interceder. É alguém que se coloca entre Deus e aquela situação, clamando a Deus pela solução daquela causa ou daquele problema. A oração gratidão, obviamente, é quando nós agradecemos a Deus e temos muitas razões para agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco, apesar de não merecermos. E a oração, a adoração, João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, a oração, a adoração, ela expressa a nossa verdade no nosso íntimo de uma vida de alguém que quer realmente temer ao Senhor. E nós precisamos, não somente na nossa oração, mas no nosso dia a dia, nos afastarmos de toda hipocrisia que vai contradizer o que deve ser feito de uma forma verdadeira. Como Deus responde à oração? A oração diante da vontade imperativa de Deus, ela pode responder, ou melhor, ele pode responder de três maneiras. Deus pode responder não. Na expressão do nosso pastor, é o que ele chama de sinal vermelho. É quando nós pedimos algo a Deus e temos uma resposta categórica do Senhor de não para aquela situação. Eu creio que muitos aqui, se não todos, já tiveram essa experiência. E na palavra de Deus há muitos exemplos que falam sobre isso. Mas eu gostaria de mencionar nesta noite apenas o exemplo do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo sofria com espinho na sua carne. Não existe exatamente uma certeza do que era esse espinho, mas ele clama ao Senhor para ser livre daquele espinho. E o Senhor não retira aquele espinho dele, aquela situação dele, e fala para ele, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e era usado por Deus, mas mesmo assim ele ouviu o não do Senhor. Muitas vezes Deus não responde nem sim nem não. Talvez esse seja um dos momentos mais difíceis, porque ele nos leva ao momento de espera. E quem passa pela escola da espera sabe o quanto é difícil, porque no momento da espera nós somos alvos de muitos ataques, mas é importante que nós aprendamos a confiar em Deus. Muitas vezes Deus ele nos deixa sem uma resposta naquele momento, para provar a nossa fé, nos fazer amadurecer e estarmos preparados para as coisas vindouras que Ele tem para nós. É o que nosso pastor chama de sinal amarelo, ou seja, ainda não é o tempo da resposta de Deus. Há também, meus amados irmãos, a resposta sim do Senhor, que é o sinal verde. É quando o nosso Deus, Ele
responde à nossa oração, nosso pedido, de uma forma positiva, por estar de acordo com a sua vontade soberana para as nossas vidas, o que não exclui de nós a importância de nós orarmos por isso, para que através da nossa oração, a vontade de Deus venha a ser cumprida em nós e através de nós. Eu creio que os irmãos sabem, porque eu estou andando rápido, porque o texto é grande, mas eu espero que os irmãos possam, em nome de Jesus, através do material, aprofundar. Modelos de oração. Aqui, meus amados, serão mencionados modelos de oração que nos ajudam a orar de maneira mais completa e nos ajudam a investir mais tempo com Deus em comunhão e alegria. É muito interessante a ideia de explicar esses modelos, por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade de orar, porque para elas, talvez em algum momento elas pensem que não há tantos elementos ou causas, vamos dizer assim, objetivos que elas podem colocar nas suas orações. E esses modelos são muito interessantes. A oração do Pai Nosso, nós já mencionamos aqui, como de forma completa o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e tem nos ensinado através da sua palavra para que nós possamos orar abrangendo todas aquelas áreas que mencionamos ali. Vale a pena repetir. Nós começamos a nossa oração invocando a Deus. Depois, nós adoramos a Ele de todo o nosso coração. Quando nós invocamos o Seu reino, nós estamos nos rendendo e nos submetendo ao Senhor, numa entrega incondicional diante dEle. Quando nós colocamos as nossas petições, tanto de pedido de perdão, quanto de pedido de livramento, nós expressamos as nossas súplicas ao Senhor. E, por final, a exaltação, quando nós terminamos ali, adorando e glorificando o nome do Senhor, por quem Ele é e por que Ele tem feito. Então, esse modelo da oração do Pai Nosso é muito interessante, para que a gente invista tempo em cada passo desse modelo, para que nós tenhamos mais tempo, ou possamos investir mais tempo em estar na presença de Deus. A oração do tabernáculo. A oração do tabernáculo é um modelo de oração para os crentes que querem ficar mais tempo com o Senhor, para crentes que querem passar mais tempo em oração com o Senhor. Antes de entrar diretamente nos elementos da oração do tabernáculo, o nosso pastor chama a atenção para aquele momento em que Jesus está no jardim do Getsêmani e ele pede que os seus discípulos vigiem com ele enquanto ele vai orar. Mas a verdade é que a Bíblia fala que aqueles homens começam a dormir, começam a cochilar. E o Senhor Jesus diz para ele: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Então, através desse ensinamento, a palavra de Deus nos ensina que pelo menos uma hora de oração funciona para nós como uma forma de nos imunizar diante das tentações. E o texto que serve para referendar isso é Lucas capítulo 22, versículo 46, em que diz assim: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração é um santo remédio, uma santa vacina para nos livrar das tentações do inimigo. E é interessante, enquanto que Jesus pergunta àqueles homens porque eles não tinham vigiado nenhuma hora, a verdade é que Jesus estava ali orando por 3 horas naquele momento de angústia no Getsêmani. Quando nós entramos sobre o aspecto do tabernáculo, quando o povo de Deus estava no deserto, saindo do Egito, o Senhor mandou que Moisés construísse o tabernáculo, e o povo vinha adorar o Senhor no tabernáculo. Moisés subiu ao Monte Sinai, dali ele recebeu as tábuas com os mandamentos e também a planta do tabernáculo para ser construída, para que o povo pudesse orar a Deus. É muito interessante, irmãos, porque na palavra de Deus nada está escrito de forma aleatória, de forma sem sentido. Deus, ele deu todas as medidas do tabernáculo, ele deu as dimensões, ele determinou o material que seria feito, mostrando que nós precisamos aprender a servir a Deus e buscar a Deus conforme a palavra de Deus nos ensina. E este modelo, ele não é um modelo livre, ele deve ser seguido também conforme a planta que Deus tem colocado para nós. Então, eu creio que todos sabem que tabernáculo quer dizer habitação. O tabernáculo era a habitação de Deus com o seu povo no deserto. Ele vinha habitar com o povo. Nos tempos de hoje, nós podemos fazer valer as palavras do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17,
onde a Bíblia nos ensina que hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Na época do Antigo Testamento começou com o tabernáculo no deserto, depois no templo, mas hoje a igreja do Senhor é o que é o tabernáculo, é o templo em que o Espírito de Deus habita. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que é o Espírito de Deus que habita em vós? Então, meus amados, o antigo tabernáculo pode ter desaparecido, mas eu e você, nós somos tabernáculo, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Então, falando agora dos itens ou dos elementos em que existiam ali no tabernáculo. Vocês sabem que o tabernáculo ele tinha uma área exterior, que era o pátio, e tinha uma área interior. Na área exterior, a primeira coisa que se encontrava era o altar de bronze. E nesse altar de bronze era onde os animais eram sacrificados, o sangue era aspergido, o animal era queimado como holocausto para cobrir o pecado daquela pessoa que tinha oferecido aquele sacrifício. Aquele sacrifício não era um sacrifício pleno, ele apenas cobria aquele pecado diante daquela situação em que aquele povo vivia. E o que é muito interessante aqui é que ali já naquele momento, na entrada, todos começavam a sua adoração no altar de bronze. O que é que significa isso? Quando se fala ali em sacrifício, quando se fala em derramar de sangue, isso nos remete para nos lembrar da cruz de Cristo, do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então é pensando no altar de bronze que nós devemos começar a nossa oração. Pelo sangue de Jesus os meus pecados estão perdoados, estou livre do pecado e do inferno e de Satanás. Pelo sangue de Jesus as minhas enfermidades foram curadas e eu também fiquei livre de toda a maldição. Agora eu vivo no reino do Filho do seu amor, vivo na glória de Jesus Cristo, sou membro do reino de Deus e tenho a vida eterna. Eu creio que todos, se aqueles que não sabem, podem entender, porque praticamente em todos os cultos o nosso pastor começa louvando pelo sangue de Jesus no Calvário, porque se não fosse pelo sangue de Jesus derramado na cruz, se não fosse pelo seu sacrifício, nós não estaríamos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do altar de bronze, havia a pia de bronze, e a pia aqui é uma representação de limpeza e purificação. Por que isso? Porque é uma representatividade do processo de santificação na vida do homem, depois que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de entrar no lugar santo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o sacerdote se lavava-se na pia de bronze, que ela estava cheia de água. Ele não punha as suas mãos ou os seus pés dentro da pia. Ele tirava a água e se lavava fora. Como que com um outro recipiente, ele se lavava ali para não contaminar a água da pia. Ele lavava as suas mãos e lavava os seus pés. E por que a pia fala de limpeza e santificação? Porque como a água representava ali um reflexo como de um espelho, como o sacerdote olhava para a água e se via ali. Isso é uma chamada para eu e você nos tempos de hoje. É olharmos para nós mesmos e entendermos que no processo de santificação, o nosso caráter, a nossa personalidade precisam ser tratadas. É nesse momento da minha oração que eu busco a Deus por retidão, por transformação de caráter, por desenvolvimento de lealdade, de fidelidade, para aprender a amar, para aprender a perdoar e todas as outras coisas que Deus quer fazer para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito e sejamos semelhantes a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, quando nós entendemos a expressão de nos olhar no espelho para vermos as nossas imperfeições e aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, é a hora de confessar pecados, confessar as nossas fraquezas e pedir perdão a Deus antes de entrarmos no lugar santo. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que essa questão da santificação pessoal ela é muito importante na vida de todo crente, em especial na vida dos líderes, mas falando de todos os crentes, porque quando nós temos uma vida de santificação, nós temos o respeito da sociedade na qual nós vivemos.
Mas quando nós temos uma vida sem santificação, as pessoas começam a perceber isso. E é interessante que quanto mais nós buscamos uma vida santa, mais poder é liberado em nós e através de nós para que nós testemunhemos e façamos a vontade de Deus. Quando nós entramos no santo lugar, se você imaginar-se entrando no santo lugar, à sua esquerda você vai ver o candelabro de ouro e à sua direita você vai ver a mesa com os pães. O que é que representa o candelabro de ouro? Está escrito em Êxodo, no capítulo 25, versículo 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Meus amados, era a única luz que havia dentro do tabernáculo e ela representa a luz do Espírito Santo de Deus. Significa que quando nós entramos ali, naquele lugar, somente a luz do Espírito Santo de Deus brilhava e deve brilhar em nossas vidas. Em outras palavras, na vida do crente, é só a palavra de Deus que deve ser o seu único manual infalível de fé. Quando nós fazemos a obra do Senhor, a nossa dependência precisa estar no Espírito Santo de Deus e na palavra do Senhor. A luz do Espírito Santo de Deus não deve ser confundida com nenhuma outra luz, nenhuma outra influência, sejam das filosofias mundanas, seja do esoterismo, da autoajuda que tem sido tão pregada aí. Não, a única luz que deve brilhar na nossa vida, representada aqui pelo candelabro de ouro, é a luz, é a influência do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Muitas pessoas não entendem ainda como se devem relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz coisas tremendas. É claro que não daria para nós falarmos aqui nesta noite, nos poucos minutos que restam, mas se lembre que o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Se lembre que o Espírito Santo é aquele que mora em nós. E enquanto ele nos santifica e habita em nós, ele glorifica o nome de Jesus. É o Espírito de Deus que está fazendo você nesta noite abrir a sua boca e glorificar. É o Espírito Santo de Deus que faz eu e você sermos gratos a Deus pelas coisas que ele faz em nosso favor. É o Espírito Santo de Deus que nos dá alegria para adorar o Senhor em qualquer condições. É o Espírito Santo de Deus que vivifica as nossas vidas quando nós estamos com a vida abatida. É ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca ensinou que não devemos orar ao Espírito Santo. Pelo contrário, se nós lermos as referências que estão aí no estudo, o estudo vai nos mostrar que o Espírito Santo de Deus, ele é o Senhor da seara. O estudo vai nos mostrar que o Senhor Jesus nos ensinou a orar ao Senhor da seara, a orar ao Espírito Santo para que ele enviasse mais trabalhadores. O ministério que nós vivemos e exercemos é obra do Espírito Santo. É ele que envia as pessoas para pregar. É ele que separa as pessoas para pregar, para fazer a sua obra, ao mesmo tempo que é ele quem convence aquele que vai ouvir a palavra que vai ser ministrada. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, meus irmãos, da importância de nós termos comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. Nós precisamos conhecê-lo como pessoa e precisamos conhecer a sua obra. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, porque ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que direciona nossas vidas segundo a vontade do nosso Deus. Aleluia. Eu falei que quando você entra no santo lugar, à sua esquerda está o candelabro de ouro, à sua direita vai estar a mesa com os pães da proposição. Tanto a mesa como os pães são a representatividade de Jesus Cristo. Ali havia 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Mas para nós, irmãos, ali aqueles pães representam a palavra de Deus, o próprio Jesus, porque ele é o pão que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nenhuma oração plena que não passe pela ideia de nós falarmos com Deus, de mergulharmos na palavra de Deus, de meditarmos na palavra de Deus. E o que é mais interessante, irmãos, é que nós precisamos, como crentes, colocar a palavra de Deus nas nossas orações. Há muitos anos
anos o Senhor tem me ensinado isso. Quando eu estou orando, eu falo, Senhor, está escrito na Tua palavra. Diante de uma dificuldade, Senhor, está escrito na Tua palavra que antes que existisse dia Tu és, e agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, está escrito na Tua palavra, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Senhor, está escrito na Tua palavra que o que é impossível para o homem é possível para Deus. O crente precisa conhecer Bíblia e trazer a palavra de Deus para a sua oração e se alimentar do pão do céu que é Jesus Cristo. Muitas vezes eu gosto de dizer nas pregações, Deus não nos chamou para comer o pão que o diabo amassa, Deus nos chamou para comer do pão da vida, o pão do céu que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Avançando mais um pouco, nós vamos encontrar o altar de incenso. Quando chegamos diante do altar de incenso, que nós já glorificamos e adoramos ao Senhor Jesus, pelo seu sacrifício por mim na cruz do Calvário, no altar de bronze, quando já me santifiquei diante de Deus na pia de bronze, quando já recebi a iluminação do Espírito Santo na minha vida, representada aqui pelo candelabro de ouro, quando eu já comi da preciosa palavra de Deus, representada aqui pelos pães da mesa da proposição, agora a nossa alma queima e deseja pela presença de Deus. É hora de nós apresentarmos uma oração de cheiro suave diante do Senhor. É hora, meus amados irmãos, de nós adorarmos a Deus porque Ele é. É hora de nós o louvarmos pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. É hora de cantar louvores, falar em línguas estranhas. Muitos crentes têm perdido o hábito de falar em línguas estranhas. É fundamental, irmão, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque isso todos os dias como alimento físico que você come. E nós que já somos batizados precisamos todo dia praticar isso, porque falar em línguas estranhas edifica a nossa vida. Falar em línguas estranhas nos mantém em comunicação com Deus e desenvolve vários aspectos importantes em nós e através de nós. E por último, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no santo lugar e depois do altar de incenso, antigamente ali havia um grande véu e depois desse véu havia ali o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde estava ali a arca da aliança de Deus com o seu povo. A Bíblia fala que naquele lugar não havia a glória do homem, não havia a fama do homem, naquele lugar não havia os títulos do homem, mas era a própria Shekinah de Deus, era a própria glória de Deus que havia naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que naquele tempo o sumo sacerdote, ele sozinho, ele entrava ali uma vez por ano no Santo dos Santos para aspergir o sangue sobre a arca do Senhor, sobre o lugar da propiciação, em favor ou para cobrir os pecados da nação e também os seus pecados. Ele entrava ali somente uma vez por ano. Mas, meus amados irmãos, enquanto naquela época um sumo sacerdote precisava entrar uma vez por ano para aspergir um sangue de animal, para cobrir o pecado de uma nação, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu repito, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo, o véu foi rasgado de alto a baixo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Ali era o Senhor dizendo, através do sacrifício de Jesus, agora o homem pode entrar no Santo dos Santos, o homem pode entrar na presença de Deus. Agora nós não precisamos de sacrifício de animais, porque o Cordeiro perfeito foi sacrificado. Agora nós não precisamos de nenhum intermediário nesta terra, porque Jesus, ele é o único meio que nos leva a Jesus. Então o véu foi rasgado de alto a baixo, o sacrifício foi feito não por um sumo sacerdote qualquer, mas o nosso sumo sacerdote. E agora, meus irmãos, não era uma vez por ano, não era de ano em ano, o sacrifício que ele fez foi para a eternidade e para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 10, 19 e 20, a Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Louvado seja o nome do Senhor. É um sacrifício eterno. Então o que é que representa isso na nossa oração? Meus amados, assim também, meus irmãos, que a aliança
com o nosso Senhor, perdoa os nossos pecados sem impor nenhuma condição. Nós temos que entender a importância de quando nós pecamos, nós precisamos entrar na presença de Deus, confessar os nossos pecados. Não deixe para amanhã, confesse hoje, se arrependa hoje, receba perdão hoje. Hoje o buraco no muro pode estar pequeno, mas o diabo ele se aproveita para largar esse buraco, para largar essa brecha e destruir a sua vida, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Não há mais razão para o homem não buscar a Deus. O caminho já está aberto. Nós podemos entrar na presença do Senhor. E nós devemos fazer isso todos os dias. Nós devemos fazer isso diariamente, buscando o renovo do Senhor em nossas vidas, confessando os nossos pecados e adorando a Ele. Exaltado seja a glória, seja o nome do Senhor, buscando uma íntima intimidade com Ele. Porque senão, irmãos, nós estamos correndo muito risco. Louvado seja o nome do Senhor. A oração progressiva é a oração que nós fazemos de acordo com os nossos valores. Nós temos aprendido, meus irmãos, que devemos ter em primeiro lugar Deus, depois nós mesmos, depois a nossa família, depois o ministério e depois as demais coisas. E explico rapidamente. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar? Obviamente, porque Ele é Deus, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Não adianta eu querer estar bem com a minha esposa, com os meus filhos, não adianta eu querer estar bem no ministério se eu não estiver bem com Deus. Começa nele, tem que ser com Ele. E depois eu, por que eu? Será porque eu sou egoísta? Não, porque se eu não estiver bem comigo mesmo e com Deus, que bem eu posso fazer quem está à minha volta? E depois tem que ser a família. Por quê? Porque se eu não me dou bem, se eu não cuido bem da minha família, como eu posso cuidar das ovelhas ou me relacionar bem na obra do Senhor? Então, priorizando essas áreas, eu vou para o ministério. Eu estou pronto para ir servir a Deus no chamado que Ele tem para mim, seja dentro da igreja, seja dentro de um hospital, seja dentro de um carro de Uber, não importa, porque o campo do missionário é onde ele está. Depois disso, vem as demais coisas, aquilo que Deus permite que nós nos envolvamos no dia a dia, sem nos afastarmos da presença dele, da comunhão com Ele. Como nos prepararmos para orar? Meus irmãos, nós devemos nos empolgar na hora de orar. Nós devemos ter uma regularidade de horário. Nós devemos preparar o nosso coração para termos comunhão com Deus. Lembrar com quem nós vamos conversar. O nosso Pai, preparar os nossos objetivos. Irmãos, interessante, quando nós vamos para uma corte, quando nós vamos encontrar com um juiz, quando nós vamos encontrar com pessoas importantes ou receber pessoas importantes nas nossas casas, nós fazemos todo um preparativo especial. Será que vai gostar da comida? Será que eu vou servir bem? E lá como eu devo me vestir? Como eu devo ir? Tem lugares que nem recebem a gente de qualquer forma. Nós temos que entender que mais importante que tudo isso é o nosso preparo para sentarmos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, colocar diante dele os nossos objetivos e valorizar esse privilégio que nós temos. Meus amados, em nome de Jesus, olha para o mundo como está lá fora. Olha para o mundo como está lá fora, um povo vivendo no engano. As pessoas estão morrendo indo para o inferno. As pessoas vivem, meus irmãos, sem saber de onde ir, ou para onde ir, ou de onde veio. Eles estão perdidos, não conhecem a verdade, mas nós temos o privilégio, nós já conhecemos a verdade. Nós podemos falar com Deus agora mesmo. A gente vem de casa para a igreja e começa a falar com Deus, e Ele fala, Ele responde. Isso é um privilégio que foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. Não desdenhe, não despreze. Você tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Depois você lê Filipenses 4, 6, 17. O apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas por meio de orações e súplicas, fazei conhecida todas as vossas petições ao Senhor, com ações de graças, e a paz que excede todo entendimento, inundará, encherá os vossos corações. Aqui está a receita. O apóstolo Paulo dá a receita. Para de ficar se preocupando com o que você não pode resolver. Coloca diante de Deus, coloca com fé, mas já coloca agradecendo, já coloca com ação de graça, porque a resposta pode não vir como eu quero, mas vai vir do jeito que Deus quer. E a resposta de Deus é melhor que a minha. Quando eu coloco diante de Deus, quando eu coloco com fé diante de Deus, quando eu coloco com gratidão diante de Deus, não sou eu que vou produzir. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento inundará a minha vida. É uma consequência natural e sobrenatural para nós.
Como começar a orar? Meus amados irmãos, muitas pessoas têm essa dificuldade, principalmente as pessoas novas na fé. Mas orar é dialogar com Deus, é falar aberto e respeitosamente com Ele. Não confunda a reverência com formalidade. Tem gente que pensa que orar bonito significa espiritualidade. Não. Tem pessoas que oram de forma formal e não tem nada de errado nisso. Mas a formalidade não é uma condição para falarmos com Deus, mas nós temos que falar com Ele com reverência, de forma respeitosa, entendendo que Ele é nosso Pai, entendendo que nós também podemos falar com Jesus, nós também podemos falar com o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus é o nosso irmão, Ele é o nosso amigo, mas volta-se a questão que nós precisamos reconhecer o Espírito Santo de Deus. Ele veio como substituto do Senhor Jesus. Ele é o segundo Consolador. A palavra de Deus vai nos mostrar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o outro Consolador. Jesus é a verdade e o seu Espírito é o Espírito da verdade. Jesus é o Consolador e o Espírito Santo é o outro Consolador. Se o crente não reconhecer o Espírito Santo, fica difícil na hora da oração. Ele que nos ajuda a orar. Ele que nos ajuda a interceder. Eu já falei aqui. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes acontece comigo, até principalmente na hora dos apelos. Depois que a gente termina de pregar, eu pergunto, e agora, Espírito Santo? O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer agora? O que vai acontecer? Ele, a obra, Ele é o Senhor da seara, é aquele que instrui, Ele é aquele que dirige. A Bíblia fala que Ele nos ensina sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa relação com a Trindade. Eu já estou concluindo. A oração individual e a oração coletiva. Em Mateus 6,6, Jesus vai falar da oração individual, que fala dessa ideia de nós estarmos num lugar em secreto buscando a Ele. Em Mateus 18,19, ele vai falar sobre a importância da oração coletiva, dizendo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai que está nos céus. As duas formas são importantes, irmãos. A nossa oração individual é fundamental. Todo crente precisa ter o seu momento devocional, a sua vida com Deus, a sua individualidade com Deus. Eu gosto de dividir esse aspecto essa situação em três aspectos fundamentais. O crente, ele precisa ter o seu momento individual com Deus. Ele precisa ter o seu momento de família com Deus. E ele precisa ter o seu momento congregacional com Deus. E nessas três esferas, ou nesses três aspectos, a oração se manifesta de forma diferente, mas sempre com um propósito que seja de acordo com a palavra de Deus. Eu achei interessante aqui as traduções que falam sobre a oração coletiva. Muitas pessoas ficam, lembro uma vez que eu estava com um amigo que não era crente, numa igreja lá no Brasil, e nós estávamos num momento de clamor, eu falei, e aí, você gostou e tal? Aí ele falou assim para mim, olha, só teve aquela hora que eu não entendi nada, ficou todo mundo orando ao mesmo tempo, eu não sabia quem ouvia, eu não sabia no que prestava atenção. Ele não era crente, ele não entendia o que ele estava vivendo. Mas a Bíblia fala que no mesmo momento em que todos nós estamos orando, ainda que falando coisas diferentes, mas com um objetivo só, nos ouvidos de Deus soa como uma sinfonia, Ele entende como um pedido único. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele sabe separar as coisas, Ele sabe entender as coisas. E nosso pastor nos ensina aqui que a oração coletiva, a melhor oração coletiva é a oração objetiva. Em outras palavras, os pedidos são colocados e todos se reúnem em volta daquele pedido para clamar ao Senhor. Causas da igreja, causas individuais que são colocadas ali, mas não importa se elas são individuais ou se elas são da congregação. Todas as causas precisam ter um propósito de busca, de intercessão por todos que estão ali presentes. Oração com objetivo. Todo domingo se ora aqui pelos países, é um exemplo de uma oração objetiva. Se ora por famílias, é um exemplo de oração objetiva. E as pessoas que estão liderando esses momentos, eles devem e podem colher pedidos individuais. Mas a partir daquele momento que é individual, isso é muito lindo, irmãos, porque na oração, até na oração, o Senhor nos faz um só. Quando o seu pedido vira o meu pedido, quando o meu pedido vira o seu pedido, chega na voz de Deus como uma música, como uma sinfonia única de um povo que está clamando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos mostrar, em muitos exemplos, que a oração coletiva é muito efetiva, ela é muito eficaz. A oração coletiva liberta, livra da perseguição, acaba com a opressão,
muda as leis em favor do povo, livra da prisão, alcança os dons do Espírito e nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus. São alguns exemplos. Mas a oração coletiva também traz uma coisa muito importante que nós precisamos cada vez mais: avivamento. Avivamento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos ser um povo que ora. Nós precisamos ser homens e mulheres que oram, do nosso levantar ao nosso deitar, orar sem cessar e trazer esses frutos da nossa oração individual para a igreja, para os momentos da igreja, para aquecer, para multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. E o inverso também é válido, levar os momentos da igreja para o meu quarto em secreto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, há desafios para a oração coletiva, porque muitas pessoas têm essa dificuldade de orar muito tempo. Eu não posso mais entrar em detalhes, eu já passei ali um pouco do meu tempo, mas através desses modelos que foram colocados aqui, um líder pode dirigir um povo e levar esse povo a orar por muitas horas. Muitas pessoas acham que orar é difícil porque perderam a sua prioridade. Deixa eu falar uma coisa para você com muita simplicidade e respeito. Todas as vezes que eu e você somos levados a dizer que não temos tempo para alguma coisa, isso é um engano. Não nos falta tempo para nada, o que nos falta é estabelecer prioridade. No dia que a coisa A, B ou C for prioridade da nossa vida, nós vamos encontrar tempo para ela. Muitos já acostumaram a viver, sim, uma vida de oração, já fazem da sua vida na igreja uma rotina. Alguns não oram porque não ouvem a resposta de Deus de acordo com as suas petições. Ficam desencorajados, mas se esquecem de que Deus ele não se atrasa, nem ele se adianta. Nós vimos aqui que ele pode dizer sim, ele pode dizer espere, e ele pode dizer não. Mas a verdade é, quando Deus quer fazer alguma coisa por nós, mas não faz naquele momento, é porque Ele está nos preparando, Ele está nos forjando, Ele está gerando mais fé, mais perseverança, está nos amadurecendo, até para que nós recebamos aquilo que Ele quer nos dar. Concluindo, meus amados, vamos exercitar nossas habilidades na aplicação e uso das ferramentas que o Senhor nos deu para a oração. Vamos rever alguns procedimentos, a sua importância, e então na prática usá-los para que nos desenvolvamos mais, tanto particular como coletivamente, na nossa comunhão com Deus, através da oração. Nossa igreja deve ser conhecida pela marca da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Pastores, desculpa aí eu atravessar um pouco o tempo. Deus abençoe a igreja.